Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma experiência a qual eu tive, que foi muito difícil naquele momento, mas o Senhor Jesus, ele sempre está conosco e sempre nos dá vitória. O ano passado, em 2023, ao qual teve aquela grande tribulação, que todo o país ele parou, né, naquelas mortes daquelas crianças, os ataques que teve nas escolas, né, todos os pais, a gente se colocando no lugar das famílias ao qual perderam as crianças, os seus filhos, é uma dor que a gente não tem como entender ou imaginar. Neste momento, uns 15 dias antes disso tudo acontecer, de vir à tona nos jornais, as notícias, aconteceu comigo algo assim que me tirou o chão, sabe? Uns 15 dias antes eu tive um sonho. E nesse sonho eu adentrei uma igreja e eu estava orando, né, de pé. Na minha frente, na fileira da frente, tinha uma mulher. E eu estava orando de olhos fechados. E ela começou a falar em línguas, e isso me chamou a atenção e eu abri os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, ela olhou para mim e me disse: os teus filhos vão morrer. E ela me dá de dedo na minha cara: os teus filhos vão morrer. Eu olhei para ela com toda a autoridade naquele momento e disse: os meus filhos não vão morrer, porque eles têm promessas de Deus. Naquele momento ela olhou para mim e disse, com um tom de riso, de gargalhada, de ironia, ela falou assim pra mim: ah, e sabe essa melatonina ao qual você tem? Sabe essa dopamina ao qual tem no teu corpo? Isso vai acabar, tá bom? E riu. E eu repreendi e eu acordei. Só que quando eu tinha depressão, o caso da depressão eu quero deixar para um outro vídeo que é bem específico, mas eu estudei sobre esse assunto. Eu estudei para que é a melatonina, que é o hormônio, né, do nosso corpo, que produz o nosso sono, que dá um sono bom. Então nós precisamos ter a liberação desse hormônio no nosso corpo para nós termos uma boa noite de sono. A dopamina é aquele neurotransmissor que libera o hormônio do prazer, de conquistar, de fazer alguma coisa, de conquistas. O inimigo, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia que eu iria entender o que ele estava falando para mim. Então, você vê que o inimigo, ele sabe aonde te atacar. Ele sabe aonde que vai ferir, aonde que é a ferida que vai te machucar. E aquilo, por mais que eu creia imensamente no meu Deus, por mais que a minha fé, eu acredito no Senhor, eu creio em suas promessas, aquilo balançou na minha vida. E eu entendi que aquilo seria um ataque maligno, né, no meu sonho, algo que estaria acontecendo ali, que o inimigo estaria tramando. Eu já comecei a orar e repreender. Mas aquilo não mexeu tanto comigo. Mas quando nós soubemos a notícia daquilo que aconteceu com aquelas criancinhas e todo o país, né, ficou com medo. Todos os pais, os meus filhos, eles não foram uma semana na escola. E o medo, ele tomou conta sim de mim, naquele momento. Naquela semana eu não conseguia dormir. O meu sono, ele se foi. Como o inimigo falou, no meu sonho ele falou: a melatonina vai acabar. E eu já não conseguia dormir. Por mais que eu tinha confiança em Deus, eu não tinha sono. Eu tentava dormir, mas eu passava noites em claro sem dormir. E aquele sentimento de prazer, as coisas foram se esvaindo de mim. E eu orei, eu clamei ao Senhor, eu falei: Deus, eu sei que os meus filhos não vão morrer porque eles têm a tua promessa. Tira esse medo de mim, tira isso que está me dando agonia, está me fazendo com que eu não viva o que eu preciso viver neste momento, o que eu siga a minha vida normalmente, porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Talvez hoje, olhando, eu sinto que, mas eu fui fraca. Nós temos guerras espirituais. E no momento em qual estamos vivendo, elas são fortes. Seja ela qual for. É você que entende os seus sofrimentos, as guerras espirituais ao qual você passa. Para mim, elas podem ser pequenas. Para mim, elas podem ser grandes. Para você, as minhas guerras espirituais podem ser pequenas. Mas não importa, cada um está sofrendo de uma maneira e todas elas nos causam dor e sofrimento. E uma semana depois passada,
aquela turbulência, as crianças não vão para aula. E uma certa manhã, eu não tinha dormido à noite, e eu falei: Senhor, eu preciso de um cuidado seu. Eu preciso que o Senhor olhe para mim agora, porque eu estou necessitada do seu cuidado. Eu estou necessitada de ser respondida pelo Senhor. E eu subi para cima na sala e dobrei meu joelho e falei poucas palavras. Eu deitei no sofá e cochilei, dormi. Por alguns minutos. Eu lembro que eu olhei no celular, foi por alguns minutos. E naquele sono eu ouvi uma voz que dizia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu acordei ouvindo aquela voz, só a voz. Eu não vi quem era, eu não vi nada, é só uma voz. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então Deus vai falar com a gente de forma que Ele sabe que nós vamos entender o que Ele está falando. Eu falei: eu sei qual é, eu sei onde está escrito. E eu peguei a Bíblia, que é o Salmo 91. E como é bom você confiar nas promessas de Deus num momento como esse. Como é bom você ter a certeza que você pode estar passando por esse momento difícil, de dor, de sofrimento, qualquer que seja o problema na sua vida, mas você ter a certeza da promessa ao qual o Senhor fez. E sempre quando eu estou passando por alguma dificuldade, por mais que seja forte, seja grande, parece que eu não vou suportar, o meu alvo é a promessa ao qual o Senhor me prometeu, é a promessa ao qual o Senhor me falou, este é o alvo. Eu acordei, eu abri a Bíblia no Salmo 91 e eu quero ler para vocês, eu quero que essa leitura venha atingir a sua vida. E que se você estiver passando por qualquer que seja a batalha espiritual, ou qualquer que seja o teu sofrimento, que o Senhor Jesus venha falar ao teu coração, assim como Ele falou comigo naquele dia. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé nem em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás os teus pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o tirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que salmo maravilhoso. Naquele momento eu entendi que Deus tirou um tempinho para falar comigo, que eu fui assunto aos céus. Toda vez que Deus falar com você, o meu sentimento é que mesmo que eu não mereça, Ele parou tudo para fazer alguma coisa por mim. E Ele se importou. Mesmo que alguém diga: nossa, mas você não confiava? Nossa, mas isso... Deus se importa nos mínimos detalhes conosco, seja qual for a aflição, a tua tristeza, a tua angústia, Ele se importa conosco. Diferente de muitas pessoas, Ele é Deus, Ele vê dentro do nosso coração, Ele vê a nossa angústia. E como Ele disse: porque me amou, eu agora vou te livrar, eu agora vou te mostrar que te cuido, que te zelo, porque nós temos que amar a Deus, pedir a Ele refrigério, pedir a Ele o consolo, Ele tem para nos dar.
O inimigo sabe onde nos atacar, ele sabe onde nos dói, onde nos fere, aonde ele vai conseguir talvez destruir sonhos, projetos que nós temos. Mas também existe um Deus que no momento da nossa aflição, se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder, Ele vai nos livrar daquela angústia. Então foi algo assim que me marcou muito, mas que também me mostrou o amor de Deus. E a partir dali foi como se ele tirasse com a mão aquela tristeza e me desse sono de novo. Eu consegui dormir. A partir dali, Deus renovou as minhas forças. Deus retirou de mim aquele medo. E é o que eu te digo hoje. O que você está enfrentando? Pode ser pequenininho aos olhos humanos, mas Deus tem refrigério. Deus tem refrigério em sua alma. Deus tem refrigério. Ele tem prazer em se revelar a nós no momento da nossa aflição, de mostrar o seu poder e de dizer que está conosco. Então se apegue no Senhor. Não confie nas palavras de Satanás. Ele é mentiroso, enganador. E ele veio para nos tirar a paz. Ele está todo o tempo aplicado em nos destruir. Mas ele não é Deus. E tudo o que ele fizer ainda vai nos aproximar de Deus, a viver experiências com Deus, a conhecer o que Deus pode fazer por nós. Tudo que ele fizer ainda, se nós estiver na presença do Senhor, tudo que ele fizer vai nos levar a ter um encontro com Deus. Vai nos levar a confiar cada vez mais no Senhor. Porque ele sim é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. O nosso Deus sim é verdadeiro, puro, maravilhoso e que tem poder nos céus e na terra, que pode fazer o que ele quiser e contra a vontade dele ninguém age. É esse Deus que nós servimos. Confia nele. Não confia nas palavras do inimigo, mas coloque sua confiança no Senhor e ele tem refrigério para sua alma. Que Deus venha te abençoar. Eu espero que talvez que com esse testemunho você possa acrescentar alguma coisa em você, na sua vida espiritual, e saber que Deus sim cuida de nós. Deus sim está cuidando da nossa casa, que o mal não chega à nossa casa através da nossa devoção a Ele. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma, maneira, eu possa ter tocado o teu coração e que Deus venha falar através da sua palavra, através do testemunho, e que venha mudar talvez alguma coisa que você esteja passando. Confiança somente no nosso Deus, no nosso Senhor.